Oi, 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 meus queridíssimos alunos, e aí, tudo beleza? Sintam-se abraçados. Quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês, de ter a companhia, de estarmos juntinhos numa sala. Mas devido a todo esse caos que está acontecendo, nos vemos através deste aparelho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre um artista que é muito especial, e que ele, através das suas pinturas, ele retrata a realidade, o interior de muitas pessoas. Então, bora aprender? Francisco José de Goya y Lucientes nasceu em Fuendetodos, em Saragossa, na Espanha, no dia 30 de março de 1746. Ele era filho de um modesto ilustrador de estátuas e de livros e de Gracia Lucientes, filha de uma decadente família de Saragossa. Com 13 anos, Goya ele foi entregue aos cuidados do pintor José Lussar e Martinez, mas o jovem preferia as ruas e as touradas em vez do ateliê do pintor. Em 1762, ele vai para Madrid, onde ele tenta obter uma bolsa na Real Academia de Belas Artes, mas foi rejeitado. Anos depois, ele faz uma nova tentativa, mas só recebe um voto de Francisco Bauer. Então, ele frustrado, ele tenta ganhar a vida lutando com os touros na Arena de Madrid. Entre 1770 e 1771, ele viaja para a Itália para completar sua formação. Então, ele reside durante uma longa temporada em Roma, convivendo com um grupo de artistas da Via Condotti, especialmente com o pintor polonês Teodoro Kuntz. A Itália, ele viria a ser muito importante na trajetória artística do pintor, não só porque ali pode aprender a experimentar diversas técnicas como o afresco, ou copiar a realidade, algumas obras que lhe interessavam e que lhe serviriam como ponto de partida e catálogo de imagens para as suas realizações posteriores, mas também porque permitiu ele manter contato direto com a grande pintura italiana europeia. Assim ele fortaleceu o seu caráter como pessoa e como pintor, motivando a maior ambição artística e preparando-o para alcançar os mais elevados objetivos. Após ele voltar para a Itália, em 1771, Goya é incumbido de pintar um afresco numa das abóbadas da Basílica del Pilar em Saragossa, onde ele realizou um trabalho realmente magistral. Em Madrid, já em 1773, ele casa-se com Josefa Bauer, irmã do acadêmico mais influente do pintor do rei, Francisco Bauer, e de seu companheiro de formação artística em Saragossa, Ramon Bauer. Esta família de pintores acadêmicos aragonenses, com os quais estreitou laços de parentesco, abre-lhes as portas da corte. É nomeado pintor do rei em 1786. Durante esses anos, Goya pinta e recebe muitas encomendas por intermédio e com a tutela de seu cunhado, Francisco Bauer. No princípio, muitas de suas pinturas estavam impregnadas do espírito e da estética academicista em moda na corte espanhola, das quais Goya, com pouco a pouco, ele vai se libertando dessas técnicas. Conforme conquistava maior independência artística e econômica em relação a seu cunhado Francisco, e alcançando um estilo muito pessoal, mais eclético em suas referências e soluções estéticas, em que já podemos descobrir alguns aspectos da sua genialidade, apaixonada expressividade e premonição de sua obra de maturidade. Ao conquistar o prestígio da corte, Goya, cada vez mais livre e seguro de si, é nomeado em 1789 pintor do rei Carlos IV.
Essa honraria é o reconhecimento artístico que lhe foi otorgado, deram a Goya novas possibilidades e maior força para fazer a sua pintura. Mas não é esse o motivo principal pelo qual aprofunda de maneira particular e modo de interpretar o ser humano e seus espaços. Porque em 1972, Goya sofre gravemente uma enfermidade em Cádiz, levando à inatividade durante cerca de 2 anos e provocando nele uma surdez irreversível. A forçada falta de comunicação com o mundo o leva a um estado de maior concentração profunda e reflexão sobre a sua pintura. A condição humana e a sociedade da época de Goya, que foi o período em que ele contraiu essa doença infecciosa, então ele se recupera, mas fica totalmente surdo, Já em 1794, ele vai pintar o seu autorretrato e nesse período ele já está triste e muito envelhecido. E aí, em 1793, ele vai iniciar uma série de obras, entre elas Touradas, Procissão dos Flagelados, Tribunal da Inquisição e o Manicômio. Goya, ele participa ativamente dos círculos cultos e liberais da corte espanhola, muito sensibilizados pelos acontecimentos que sucediam na Europa desde o início da Revolução Francesa em 1789, e afirma paulatinamente o seu caráter independente e hipercrítico a respeito de temas e assuntos que vão definir a situação do antigo regime em que se encontrava a Espanha, tanto em seus fundamentos sociopolíticos quanto nos costumes, criticando a sociedade, o estado clerical, a nobreza parasita, combatendo a igreja como instituição de controle social, a Inquisição atacando duramente o casamento por convenção social, a hipocrisia como norma de conduta, a realidade da prostituição e a mendicância, entre outros assuntos. Então, essa reflexão profunda e comprometida se traduz em imagens na série de gravuras Los Caprichos, sem dúvida um dos documentos visuais mais certeiros, incisivos e francos criado por um artista sobre o seu tempo, visto ser extraordinário em sua concepção plástica e perfeição técnica. Goya, já com 53 anos, chega ao reconhecimento oficial máximo em que um artista poderia ganhar em vida, isso na sua época. Em 1800, o retrato coletivo da família de Carlos IV consagra definitiva como pintor independente e anticonvencional. Ao mesmo tempo em que suas interpretações psicológicas e ideológicas eram ressachadas por parte dos monarcas retratados, motivando seu afastamento de novos trabalhos para a realeza. Os primeiros anos do século são de intenso trabalho, fundamentalmente em retratos de ilusão por uma mudança política e cultural previsíveis. Em 1808, o monarca espanhol abdica em nome do seu filho por pressão política da França. Os exércitos franceses de Napoleão ocupam territorialmente o país, chegando a impor José Bonaparte como o novo rei da Espanha. Goya, como outros 30.000 chefes de famílias, ele jurou amor e fidelidade ao rei estrangeiro. E como muitos dos liberais da época, ele confiava na chegada de uma nova monarquia constitucional, na profunda transformação da sociedade e dos costumes, na consolidação de um ambiente culto, esclarecido, racionalista e liberal na Espanha. Mas o que havia sido, em princípio, uma nova revolução controlada que trazia a esperança, converteu-se pouco a pouco em mera justificativa das aspirações expansionistas de Napoleão, em uma guerra aberta da conquista francesa e independência por parte dos espanhóis. Goya, como a maioria dos espanhóis cultos e liberais, sofre na carne e no espírito as contradições e consequências desse conflito de ideias,
renovação e liberalismo de um lado e nacionalismo e resistência de outro. O que, sem dúvida, foi uma amargura para ele durante as últimas décadas da sua vida. Ele reforçou o ceticismo e encheu de pessimismo suas criações mais pessoais e reflexões vivenciais e estéticas. Ele inicia um ciclo de desenhos e gravura que constituirá, mais tarde, em 1810, a série de Los Desastres de la Guerra, documento visual excepcional das realidades e sequelas de toda a guerra em que Goya afirma com horror sua condição de testemunha. Já em 1812, ele perde a sua mulher, ela vem a morrer e depois disso a guerra acaba, né, com a independência da Espanha, coincidindo com a deteriorização do poder imperial napoleônico. No ano de 1814, regressa Fernando VII, filho de Carlos IV, em quem os liberais nacionalistas espanhóis haviam colocado todas as suas esperanças, resistindo e defendendo a Constituição de Cádiz. Esta ilusão, porém, se desvanece muito rapidamente, porque o rei vai decretar a abolição da Constituição, vai perseguir os liberais e inicia um severo expurgo contra os colaboranistas. Entre eles, lógico que vai se encontrar Goya, que sofre a perseguição e investigação do palácio e da Inquisição. São anos de situações delicadas para o pintor, perseguido, forçado a uma grande atividade, pintando retratos para ganhar o favor dos seus protetores ou acusadores, em um país em que a vertente racionária redescrudesce, cada vez mais só e inseguro, pela fuga e pelo exílio de seus amigos liberais, trabalha em nova série de gravura, chamada La Tauromachia, Los Disparates, e daí ele se isola do mundo e da família, apenas reconfortado pela companhia da jovem Leocádia Huesses. Então, ele vai adquirir uma nova residência em 1819, a Quinta del Sordo, que será seu penúltimo refúgio pessoal e artístico. Tem uma grave enfermidade que quase o leva à morte. Um ano depois, já com 74 anos, ele começa a pintar os muros da sua casa, um ciclo de temas e imagens realmente excepcionais e diferentes, clandestinos, hermético e esotérico. Las Pinturas Negras, como ficou conhecida, com cenas e personagens os mais terríveis ou alegorias inquietantes. Goya ele vai oferecer um amargo resumo da sua própria pintura e razão de ser. Uma síntese definitiva de sua vida, dos muitos anos que pode viver perigosamente, das muitas ilusões perdidas ou deixadas de lado, de suas incertezas e as dos outros como ele, no triunfo de um novo mundo. E tudo isso é velado por uma densa atmosfera de melancolia e tristeza. Alarmado pela reação antiliberal, Goya ele se muda e em 1814 para uma estação de águas na França, colocando a distância como um meio de maior segurança. Então ele visita Paris e depois se instala com Leocádia Huesses em Bordeaux, onde encontra alguns de seus melhores amigos exilados. Em ambiente mais tranquilo e com a máxima ilusão, ele aprende a técnica da litografia e aperfeiçoa os seus conhecimentos e capacidades expressivas nesse meio gráfico tão recente. Los Toros de Bordeaux foi o último ciclo que Goya fez pouco antes de morrer. Em 1827 e 1828, ele viaja por breves períodos a Madrid para pôr em ordem assuntos econômicos da família. Então, nessa época, além dos desenhos e provas litográficas, Goya faz algumas de suas melhores pinturas, principalmente retratos, entre os quais se destaca La Lechera de Buenos. No inverno de 1828, ele adoece e com 82 anos, na noite de 16 de abril, ele morre em sua residência em Bordeaux, acompanhado por poucos amigos,
para ser mais exatas, apenas pela jovem Leocádia e seu neto Mariano. O pintor, que tanto tempo e tantas coisas viu passar e suceder diante de seus olhos, e que de maneira tão pessoal e profunda soube expressar, dá por finalizado o seu contrato desigual com a vida longe da Espanha. Em 1796, vai a Sanlúcar, terra da viúva do Duque de Alba, e retrata a tela Manja Desnuda, uma das suas obras mais belas. E diante da pressão da sociedade ofendida, então Goya ele refez o quadro com o mesmo modelo, vestindo-a, só que dessa vez ele vestiu e criando a Manja Vestida. Em 1798, Goya decora a cúpula da igreja de Santo Antônio em La Flórida, retratando a vida de Santo Antônio de Pádua. Em 1808, a Espanha é invadida pelas tropas de Napoleão. Então Goya ele continua no cargo, né, mas frequentava pouco a corte. Inconformado com a ocupação da Espanha, ele retrata o horror da guerra numa obra chamada O Colosso, de 1809. Ele cria uma série de gravuras chamada Desastres de Guerra, entre elas o fuzilamento de 3 de maio de 1808. Em 1814, deu-se a restauração do trono de Fernando VI, que restaura o Tribunal da Inquisição e submete Goya a um interrogatório sobre a Manja Desnuda. E em 1819, Goya se refugia na Quinta del Sordo. Com o absolutismo monárquico, afasta da corte os amigos liberais de Goya. Em 1820, aos 74 anos, Goya começa a pintar o muro da sua casa com imagens sombrias e demoníacas chamadas pinturas negras, entre elas Sábado das Bruxas, o Saturno devorando seu filho, que prenunciava seu estado de espírito. Acusado de liberalismo e ameaçado de ser preso, foge para a Espanha em 1824, vai a Bordeaux, depois para Paris. Nessa época, ele vai redescobrir a beleza do ser humano e pinta a Leiteira de Bordeaux, os Touros de Bordeaux, entre outras obras. Francisco de Goya, ele faleceu em Bordeaux, na França, no dia 16 de abril de 1828. Só em 1899, a Espanha consentiu receber seus restos mortais. Está sepultado na capela de Santo Antônio de La Flórida, em Madrid. Aí eu trouxe algumas curiosidades sobre esse grande pintor. A primeira curiosidade é que a surdez marcou o fim da sua vida. Mudou-se para a Quinta del Sordo, onde fez suas conhecidas pinturas negras. Até hoje sabemos que a causa da sua surdez foi um envenenamento por chumbo. A segunda curiosidade é que uma pintura chamada Criança da Carroça foi roubada. A terceira, disse que a mesquinhez era uma das características que definia Goya, chegando mesmo a cobrar um extra pelas mãos dos retratados que aparecesse nas suas obras. É por isso que muitas pinturas eles não são vistos. A pintura Manja Desnuda, ela foi encomendada pelo ministro Carlos IV, Manuel Godoy. Quando ele caiu em desgraça, sua propriedade foi apreendida, entre as quais estava a pintura. Então, Goya teve que dar explicações perante a Santa Inquisição. Goya também ele era amante de danças e touradas. Goya era muito bom nas artes, tanto que também tocava violão. Entre seus outros hobbies, ele também gostava de dançar, gostava de touradas e de esgrima. Ele foi acionista do Banco Nacional de São Carlos.
O pintor foi um dos primeiros acionistas do Banco Nacional de São Carlos, que é precedente do atual Banco da Espanha. Certamente você já sabe que Goya está enterrado em Santo Antônio de la Flórida, em Madrid, mas sem a cabeça. Já se passaram mais de 200 anos desde que a cabeça do gênio foi perdida, e quando seu corpo foi exumado em Bordeaux, ele apareceu sem o crânio. Até hoje, seu paradeiro permanece desconhecido. O que podemos dizer de Goya? Que além de gênio, ele também era um enigma. Algumas obras de Goya são o Guarda-Chuva, Cristo Crucificado, o Cardeal Dom Luís de Borbon, a Marquesa de Pontejos, Autorretrato, a Condena da Casa de Flores, Os Caprichos, Milagres do Santo, a Maldição, Manja Desnuda, Manja Vestida, a Família Real, o Colosso, as Manjas no Balcão, Fuzilamento no Acampamento Militar, Fuzilamento de 3 de maio de 1808, e por aí temos várias outras obras dele. Então, Goya, ele foi um gênio, considerado um gênio, e um enigma, como eu já falei. É lógico que foi um grande pintor na sua época, por isso que eu particularmente o admiro muito, ele pintar a sua realidade, ele pintar a sua agitação interior. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe. Ficamos com mais algumas das obras desse grande artista, Francisco José de Goya y Lucientes.